Notícias. Toda semana, a assessoria de comunicação da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque reúne a imprensa local para divulgar as principais ocorrências policiais registradas na semana. Na última semana, teve o registro de um autoextermínio no cárcere do presídio de Nanuque, onde a vítima, identificada por Erlon Santos Aguiar Souza, de 37 anos de idade, suspeito do assassinato da jovem Maria Eduarda Ferreira Ribeiro, de 22 anos de idade, cometeu autoextermínio no cárcere. Segundo informações do boletim de ocorrências, após ratificada a prisão, Erlon foi alojado na cela por volta das 9 horas da manhã do dia seguinte. Saiu para participar de uma audiência de custódia por volta das 11 horas da manhã. Consequentemente, foi alojado na mesma cela, onde dormiu o dia todo. Por volta das 18 horas, Erlon se levantou, tomou banho e comeu apenas o bife oferecido no jantar e voltou a dormir. Por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte, os colegas de cela gritaram os policiais penais pedindo socorro, dando conta que o Erlon teria praticado autoextermínio com o uso de um lençol que amarrou na porta da grade e se enforcou. Os policiais penais foram ao local e tentaram prestar socorro, contudo a vítima já estava em óbito. O SAMU foi acionado e constatou que nada mais poderia fazer. Sobre os fatos, nós estivemos na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque, onde conversamos com o investigador Evandro Costa, que deu mais detalhes sobre o caso. Acompanhe. Nessa última semana tivemos o registro de vítimas aqui na cidade de Nanuque, vítimas de homicídio e outros casos. E um desses casos aconteceu no último dia 15/10, na última quarta-feira, em que um indivíduo de 37 anos praticou o crime de feminicídio contra a sua companheira de 22 anos de idade. Esse fato aconteceu aqui na cidade de Nanuque, na rua Araci Grapiúna de Carvalho, no Jardim das Acácias, que fica na região da Vila Nova, aqui na cidade de Nanuque. Segundo as informações, esse indivíduo, que já teria histórico de violência anterior contra sua companheira, ele teria chegado ali onde ele residia, na casa inclusive dos seus pais, em discussão com a sua companheira, sendo que os próprios pais tentaram intervir para acalmar a situação. No entanto, na sequência aí da discussão entre esse indivíduo e a sua companheira, ele acabou por agredi-la e logo após tomou posse aí de um facão, tendo praticado então os golpes na vítima, que levaram essa vítima a óbito ainda no local. Ele evadiu do local em um veículo, e durante aí as diligências para a localização desse indivíduo, ele foi localizado então no município aqui do Espírito Santo, vizinho da cidade de Nanuque. Então esse indivíduo foi preso em flagrante e conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil, onde teve a sua prisão ratificada. Ele foi encaminhado no mesmo dia para o presídio regional aqui da cidade de Nanuque. Então trata-se de um caso aí de feminicídio, em que esse indivíduo ele ceifou a vida da sua companheira de apenas 22 anos de idade. Então ele estava preso no presídio regional aqui na cidade de Nanuque. No local, a perícia criminal compareceu, fazendo aí todo o trabalho de praxe da Polícia Civil. A Polícia Civil atua em algumas frentes, por exemplo, com a perícia criminal comparecendo a locais de crime. Logo após esses trabalhos aí foram apreendidos, inclusive aí, um facão, uma faca, 3 aparelhos de telefone celular no local desse crime, que farão parte desse procedimento, que será encaminhado para a Justiça. E logo após, liberando o corpo para o IML, para o exame de necropsia, que é feito pelo médico legista, também o profissional aí da Polícia Civil de Minas Gerais. E sendo assim, temos que informar que quando a gente citou aqui que é feminicídio, que é uma alteração nova na legislação brasileira no Código Penal, que veio a agravar a pena para esses casos. Feminicídio está no Código Penal, no artigo 121A, que é matar a mulher por razões da condição do sexo feminino, pena, reclusão de 20 a 40 anos. Então uma previsão de pena bastante severa, que é aplicada obviamente pelo juiz de direito. Então
Nesse sentido, no dia dos fatos, esse indivíduo, sendo localizado no município do Espírito Santo, vizinho aqui da cidade de Nanuque, foi encaminhado ao presídio regional local, onde estaria então aguardando aí a decisão da justiça sobre a sua situação com relação a esse homicídio. No entanto, na sexta-feira, 17 de outubro, ali já no presídio regional da cidade aqui de Nanuque, agentes da Polícia Penal foram acionados por detentos da cela onde estava esse autor do feminicídio da quarta-feira, informando que ele havia praticado aí o ato de suicídio, ceifando a sua própria vida. Então, chegando no local, os agentes conseguiram constatar que a vítima estava pendurada na cela, ali com cordas feitas aí artesanalmente por lençóis, pedaços de lençol, conhecida como Teresa. Então, o corpo infelizmente já estava sem vida. Então a perícia criminal da Polícia Civil aqui da cidade de Nanuque foi acionada também para este local para realizar o trabalho que tem que ser feito conforme a legislação determina. E logo após o encaminhamento desse corpo para o IML, para os exames de práticas também que teve que ocorrer aí com o médico legista. Então é um fato que deverá ser apurado para avaliar quais foram as circunstâncias dessa morte, ouvidas também as testemunhas, pessoas que estariam presentes na mesma cela. Então, esse feminicídio que ocorreu na quarta-feira na cidade de Nanuque, em que o Erlon, o nome aí do autor, ele teria praticado então o crime de feminicídio contra a sua companheira de 22 anos de idade. Ele praticou então autoextermínio nesta última sexta-feira, sendo encontrado já sem vida numa cela aqui do presídio regional na cidade de Nanuque. Numa questão processual, esse processo agora não tem razão de prosseguir por conta aí do falecimento do autor, supostamente o autor do crime, já confirmado, em razão aí dele ter já está sem vida. Então, essa é uma regra legal também. Todavia, esse procedimento terá encaminhamento, ele terá andamento aí no Poder Judiciário, na comarca aqui de Nanuque, mas a gente já salienta que é um caso em que o autor já faleceu, então não há como prosseguir. Neste mesmo sentido, a Assessoria de Comunicação da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente da cidade de Nanuque fez questão de pronunciar sobre o caso e explicar à sociedade nanuquense sobre os trabalhos atribuídos à PMMG no sentido de fiscalização de egressos do sistema prisional. Acompanhe. Em decorrência de um último crime que aconteceu na cidade de Nanuque, crime que chocou a sociedade, um feminicídio ocorrido no bairro Jardim das Acácias, a Polícia Militar vem esclarecer alguns pontos, na data do fato. De acordo, as guarnições foram tomando imediatamente conhecimento de que havia ocorrido o crime, levaram ao conhecimento de todas as outras polícias que compõem nosso sistema integrado aqui da Tríplice Divisa, a Polícia do Estado da Bahia, bem como a Polícia do Espírito Santo, e a gente teve a grata felicidade de conseguir localizar esse indivíduo através dessa parceria que há entre as três polícias. E outro ponto importante é que esse indivíduo, o autor desse feminicídio, ele já estava em situação de egresso, sendo fiscalizado pela Polícia Militar, e no dia do fato ocorrido o crime, ele já havia recebido a visita de uma das nossas guarnições, já tinha se deslocado até o endereço desse indivíduo e, infelizmente, veio ocorrer esse crime. Chocou toda a sociedade. A Polícia Militar se sente consternada e os pesos a todos os familiares. Posteriormente, esse indivíduo foi recambiado ao sistema prisional daqui da cidade de Nanuque e fatalmente veio a cometer o autoextermínio dentro daquela unidade prisional. Vale ressaltar que esse indivíduo, esse autor, ele estava no semiaberto com direito a saídas temporárias e autorizado aos trabalhos externos, e ele estava trabalhando numa empresa aqui da cidade de Nanuque.